No ESG, geralmente a gente critica muito a falta de ODS 16 das instituições eficazes. Mas no Interjeições de hoje, nós estamos trazendo um profissional que tem boas práticas para gerar as instituições mais eficazes. A área dele é na gestão pública, que é bem difícil, muitas regras, muitas leis, e é o dinheiro público, então eles são bem rigorosas. Mas mesmo assim, ele consegue aí ter suas iniciativas e ativar as comunidades, suas redes de contato para fazer as coisas acontecerem, para fazer as soluções, gerar as soluções para a sociedade. Se você busca boas práticas para instituições eficazes, assista essa Interjeições até o fim. Seja bem-vindo a mais um Interjeições. Meu nome é Helena Sakai, sou editora do Green Business Post. Temos hoje como convidado o Reginaldo Rubi, que é coordenador de inovação na Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação do Estado de Roraima. Ele vai trazer todas as boas práticas colaborativas, que é um dos segredos do Estado de Roraima, que se destaca dentre os outros estados do Brasil, com uma gestão pública mais eficaz e um desenvolvimento bem acelerado. Se é esse tipo de conteúdo que você busca, já se inscreve no canal para receber notificações de nossos próximos vídeos. Então, Rubi, o estado de Roraima, né? Acho que o Wagner conheceu a partir de você, e desde então a gente viu que o seu trabalho como na gestão pública é bem diferenciada e a gente percebe que a Roraima também é bem diferenciada por causa disso. Então, com relação, né, a instituições eficazes, vamos compartilhar então essa boa prática que vocês adotam, principalmente você, Rubi, na gestão pública, que é uma forma diferenciada que traz resultados aí, muitas parcerias, né, o DS17, que são parcerias, principalmente gestão pública, com a iniciativa privada, e tá colhendo muitos resultados, né, muitas iniciativas, eventos, conhecimento compartilhado, né, mentorias e hackathons, né. Então, eu queria que você explicasse, assim, como é que você trabalha essa forma de, você conhece um aqui, já indica para outro, como é que você enxerga essa forma de trabalho, como é que começou isso? Bom, primeiro, eu acho que eu tenho um desafio, a gente que está na gestão pública, a gente tem um desafio natural pela própria burocracia que a gestão nos oferta no Brasil todo, de uma forma geral. E aí a gente acaba sendo refém dessa estrutura burocrática, que é difícil a gente deixar de não achar necessário em algum aspecto, mas a gente sempre procura, de fato, ser eficiente. Eu não vou dizer que eu sou o único, na verdade, eu conheço muitos profissionais que são gestores que procuram ter a mesma postura. É um pouco mais raro, tá? Mas para quem está buscando resultado, para quando o resultado vai muito mais além do que simplesmente garantir o interesse do gestor público ou do político que está por trás do gestor público. O político, ele é um agente necessário. A gente, na democracia, são eles que são eleitos, legislativo, executivo, para que a gente, nós damos o direito para eles, para a gente ajudar a administrar a nossa vida. E nós, como agentes públicos, quer seja comissionado ou um concursado, nós estamos à mercê ou nós somos orientados a esse interesse do político para que ele possa cumprir a sua missão política. Aqui eu estou falando como de uma forma mais genérica. E aí a gente tem um desafio que é tentar, e aí levando em consideração as complexidades que existem dentro da gestão pública, porque a gente tem toda uma questão de transparência, a gente precisa garantir a impessoalidade, né? Que eu não posso, por exemplo, olhar ninguém, contratar ninguém, fazer parceria com ninguém só pelo interesse pessoal. Eu tenho que procurar ser o mais impessoal possível, né? E aí eu preciso seguir os trâmites
que a legislação nos obriga, né? Porque nós, como setor público, nós somos obrigados a fazer tudo aquilo que a lei determina, né? E muitas das vezes isso acaba sendo um empecilho. E aí eu acho que na minha carreira profissional, que eu venho da gestão pública do setor administrativo, fui para o setor de tecnologia e hoje atuo na inovação, talvez eu tenha muito mais facilidade nesse processo hoje dentro das políticas de inovação, procurar tentar ser um pouquinho mais flexível, tentar buscar o conhecimento que eu tenho, o relacionamento que eu tenho, para que a gente possa se conectar com pessoas e instituições que a gente sabe que, dentro da missão que eu, como servidor público, tenho, como eu disse, de atender o interesse político da coisa, mas entender o bem comum da coisa, né? Porque eu sou orientado, como servidor público, a pensar que o dinheiro não é nosso, o dinheiro é da população, o recurso tem que ser aplicado da melhor maneira. Para quê? No final das contas, para gerar um serviço público de qualidade, para que aquilo que eu faço ou aquilo que eu estou tentando colaborar, de alguma forma melhore a qualidade de vida das pessoas. No final das contas, esse é o meu direcionamento. Eu conheço muitos gestores públicos, eu conheço muitos profissionais do setor público que buscam também, sabe, ter esse mesmo norte profissional. Como eu disse, para nós acaba sendo um desafio, mas no final das contas, quem quer realizar alguma coisa acaba conseguindo, sabe? Agora mesmo, por exemplo, vou dar um exemplo de uma parceria que a gente está, eu não vou dizer o nome da instituição porque ela ainda não me deu o aval para dizer que a gente vai, mas a gente está concorrendo num edital da BDI, que foi lançado ano passado, no começo desse ano, onde instituições públicas e privadas montam uma rede, né? E nós, como SEAD, Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação, fomos convidados pelo SEBRAE para integrar essa rede, para apresentar um projeto com foco na transformação digital de pequenos negócios, de pequenas comunidades, de pequenos produtores. E pelo meu conhecimento de inovação, pelo meu conhecimento de tecnologia, pelo meu conhecimento de pessoas, de instituições, ontem eu estava conversando com uma instituição privada, uma empresa privada, que ela tem nos seus objetivos institucionais disseminar hoje, por exemplo, o IA. E eu estava conversando com o head de tecnologia deles e falei assim, cara, eu estou com uma proposta, a gente já está bem encaminhado a nossa proposta, nós já estamos numa fase avançada, a instituição lá, a BDI, ela permite que a gente possa trazer outras instituições privadas para dentro da parceria, e eu acredito que vocês se conectam muito, porque vocês, além de serem uma instituição privada de fins lucrativos, vocês têm uma responsabilidade social notória. E eu acho que isso aqui combina muito com vocês, porque não tem um interesse lucrativo aqui dessa proposta, desse projeto, e para vocês caberia muito bem por causa da cultura de vocês, do momento de vocês, entendeu? E é baseado justamente nesse meu conhecimento, nessa minha experiência de network, de entender as instituições, de procurar entender a missão que os outros têm, para saber o seguinte, como é que a missão deles pode me ajudar. E como é que ela pode me ajudar, não a realizar o meu interesse, mas para melhorar o projeto de política pública que a gente está tocando, entendeu? Então, eu acho que isso parte, apesar da política pública ela ser uma atividade, vamos chamar assim, de CNPJ, de um CNPJ institucional, uma coisa que eu sempre digo isso para muitas pessoas quando eu falo do nosso ecossistema de inovação. Legal, eu já fui um representante da Prefeitura de Boa Vista e eu sempre tive essa postura. Quando eu não estava mais da Prefeitura, eu decidi que eu ia agir fundando a comunidade de programadores. Ou seja, enquanto eu, Rubi, que representava aquela instituição, eu, ao mesmo tempo,
pensava na minha responsabilidade como CNPJ. Então, eu coloquei na época, até o Wagner é um dos nossos fundadores da comunidade de programadores, e ele me conheceu justamente enquanto eu era servidor da prefeitura. Quando eu deixei de ser servidor da prefeitura, eu passo a ter essa iniciativa, vamos chamar assim, privada. Era privada, mas era sem fins lucrativos, era o meu CNPJ, era o meu CPF, eu colocando não era mais as instituições que eu representava, eu passo a representar com o meu CNPJ aquilo que eu acredito, entendeu? Então eu acho que tem muito a ver com o perfil que cada servidor coloca. Eu não gosto de generalizar servidores públicos, né? Tinha aquela ideia do Aspone, tinha aquela ideia de que servidor público... Cara, eu conheci tanta gente tão boa, que trabalha, que se dedica, que é servidor público e faz muito bem o trabalho dele. Então, eu acredito muito no individual. Assim como eu tive lideranças, eu tive chefias de alto nível, eu também já tive chefias que não tinham preocupação nenhuma, eles estavam ali por uma indicação unicamente política e só atendiam aquilo dali. Então, eu acho que essa minha postura de entender que o meu papel, a minha responsabilidade é sim uma responsabilidade institucional, pelo cargo que eu ocupo. Mas ela também é uma responsabilidade individual como cidadão. E aí eu procuro levar essas minhas atitudes para dentro do meu trabalho, para dentro das minhas atividades como profissional. Para você fazer esse trabalho de forma mais eficiente, de parceria, você tem que ter um relacionamento, tem que ter contato com as pessoas. Como é que você, né, eu queria saber, assim, a dica que você pode dar para os servidores que querem, adotar essa postura diferenciada, como é que você buscou essas parcerias? Você participou de eventos? Como é que você conheceu esses empresários, esses empreendedores? Você tem bastante proximidade com o Sebrae, né? E aí você foi conhecendo as pessoas e aí você vai lembrando delas, né? Vai indicando, a tal tema é tal empreendedor. E aí você vai indicando para os projetos que vão surgindo, que vocês vão criando. Então, qual a dica que você dá para os servidores que querem fazer essa mudança, né? E pelo seu modo aí de fazer, que tá dando certo, né? A referência do Brasil é o Roraima na parte pública e várias parcerias privadas, né? Se você quer adquirir uma visão mais ampla da realidade e se tornar um profissional diferenciado, para justamente se adequar às novas tecnologias que vão surgindo, como a IA, faça parte do Alpha Member, uma comunidade de profissionais que se apoiam para se destacar no mercado, para ganhar competências que a maioria não tem, saber usar as redes sociais, as comunidades a seu favor, com boas práticas. Então não deixe de conferir os serviços Alpha Member aqui na descrição. Bom, eu não sou o responsável pelo sucesso do Estado, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma liderança que é o governador, que é um gestor público recente, mas ele sempre foi um empreendedor, e eu acho que essa é a grande diferença, a visão dele de empreendedor. E, de certa forma, eu fico muito feliz, porque como eu estou na gestão pública há mais de 15 anos, ser liderado por um gestor público que tem uma visão liberal, que tem uma visão de economia, de desenvolvimento, é muito bacana, porque eu tenho essa visão, então isso me ajuda muito a exercitar isso. Mas dentro daquilo que eu faço, eu nem sempre fui assim, eu sou um cara um pouco tímido, então eu tive que exercitar essa prática de sair da minha zona de conforto, que para nós servidores públicos, as nossas 4 paredes ali da nossa caixinha, e de fato ir falar com as pessoas, tá? E evento, treinamento, hoje para mim é uma referência muito grande. Não só participar dos eventos locais, mas também de eventos fora do estado, como também promover. Eu sempre... eu acho que o Wagner ouviu isso algumas vezes. Toda vez que eu trouxe o Wagner e eu tive a oportunidade de algum evento que a gente estava realizando com o Wagner, eu sempre digo o seguinte: olha, a gente nunca vai crescer sozinho por conta a gente vai sempre ter uma limitação. A gente precisa vou usar essa expressão, ser contaminado ou ser abençoado com
o conhecimento de outras pessoas, de outros estados, de outras referências, né, de outros países. É importante, a gente vai até onde a nossa consciência consegue. Mas eu sempre digo o seguinte, olha, toda vez que a gente traz alguém, que a gente convida alguém para palestrar, um Wagner da vida, um empresário, um especialista de qualquer área, a gente não só recebeu um pouquinho de nós, mas a gente também deixou um pouquinho de nós com ele. Porque a partir daquele momento, o Wagner, ele começou a conhecer Roraima que ele não conhecia, ele começou a ter uma visão, cada experiência que ele foi capaz de ter aqui dentro, ele começou a levar para São Paulo e dizer assim, quando alguém vinha e comentava alguma coisa, eu sei que o Wagner faz isso, ele diz, pô, mas lá em Roraima tem um negócio diferente. Na região, acabei de criticar alguém na rede social que colocou assim, eu moro na capital da Amazônia. Ele se referindo a que mora em Manaus. Eu sou um amazonense, mas Manaus não é a capital da Amazônia. Manaus é a capital do estado do Amazonas, mas existe dentro da Amazônia outros estados e outras Amazônias. O próprio estado de Roraima é isso. Então, aqui, predominantemente, é floresta. Roraima tem serra, tem região de cerrado e tem região de floresta. Tem um bioma totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver só na Amazônia. Tem uma realidade cultural, tem uma realidade... Então, toda vez que a gente traz alguém aqui, a gente também está levando, essa pessoa leva um pouquinho do estado para lá. E para mim isso sempre foi muito importante, ter essa visão. Eu sempre fiz isso com o Wagner. Eu convido o cara para vir, eu sempre peço, o Wagner chegou a fazer, eu acho que num dia ele chegou a fazer 4 palestras, eu levei ele para fazer 4 palestras. Por quê? Porque nós sempre fomos muito carentes de conteúdo, de experiências de outros estados e tudo mais. E quando a gente vem e convida alguém que tem essa oportunidade de trazer, então eu quero mais disseminar. Eu quero mais que outras pessoas conheçam o Wagner, não só eu. Eu quero, e foi o que aconteceu. Depois que eu trouxe o Wagner a primeira vez, depois a gente teve outras instituições convidando o Wagner, porque conheceram ele, viram o trabalho dele numa palestra que eu ajudei a trazer ele. E assim vai trazendo. Isso eu fui fazendo com outras pessoas. O Marco Aurélio e o Marco César, que são os irmãos Bassi, que são 2 parceiros, hoje viraram amigos. Eu acho que eles já não foram ainda mais do que o Wagner, mas desde 2023, salvo engano, ou é 2022, eu estou na dúvida agora, que eles têm, já até abriram uma filial da empresa deles, da HDI, em Roraima, para levar tecnologia, para levar treinamento, e eu acho isso muito bacana. E isso foi numa conversa de uma mensagem que o Marco Aurélio colocou dentro do grupo do Cultura Empreendedora. Ou seja, essa minha conexão, ela não é só física, ela é virtual também. Eu conheci o Marco Aurélio no grupo do Cultura. E aí ele colocou uma mensagem, a gente foi trocando ideias, convidei ele para vir, ele veio, topou, veio. Depois estava estava com alguns contratos, não sei como é que está agora, com algumas instituições aqui, né? Graças a isso. E por que isso é importante? Porque da mesma forma como foi para o Wagner virar uma referência para algumas pessoas dentro do estado de Roraima, o Marco Aurélio também, os irmãos Bassi também. E isso é legal, porque isso é essa transformação que essas pessoas vão fazendo dentro da nossa cultura, quer seja política, quer seja de tecnologia, não importa, através de uma conversa simples, mas é preciso ter um pouquinho de coragem. E quando eu falo coragem, não é aquela coragem de, será que eu tenho coragem de falar? É coragem, sabe, de não ter preguiça, sabe, de dizer assim, porque quando eu fiz os meus primeiros eventos de tecnologia, eu fiz sozinho, não tive ajuda, não tive parceria. E aí como é que você faz? Você tem que ter coragem para fazer alguma coisa. Então, bater na porta eu fiquei com um certo receio quando o Marco César veio a primeira vez, porque ele estava vindo como um empreendedor e queria conhecer as instituições. E eu falei, eu não posso te oferecer muito, o que eu posso te oferecer é quem eu conheço. Levei ele na Universidade Federal, levei ele junto com o pessoal do Senai, junto com o pessoal da Federação, levei em algumas secretarias, e aí ele foi conversar
e falar de quem era ele, do trabalho que ele fazia, né? Ele foi vender o peixe dele. Por que isso é importante? Porque a partir do momento que ele, como empreendedor, veio e trouxe uma filial para dentro do Estado, para mim é muito prazeroso, é muito importante saber que uma iniciativa minha de uma conversa de WhatsApp, ela vai trazendo esses frutos. E eu acredito muito nisso. Então, só que tem que ter coragem, né? Tem que entender que, olha, você vai ter um esforço, você mesmo como uma atividade que é inerente ao seu trabalho como servidor público, você tem que fazer um pouquinho a mais daquilo que a tua descrição do teu cargo tem que fazer. E no meu cargo tem muitas das coisas das quais eu não está descrito no meu cargo e eu faço. Por quê? Porque eu prezo pelo melhor do serviço público. Então essa parte que você falou de fazer a mais, de tomar coragem, é dessas iniciativas que ainda não existem, a pessoa tem que criar, né, evento. E aí o que que você ganhou então com toda essa iniciativa que você criou, dessa coragem que você teve e deu o passo de não saber que era difícil e descobriu que não era, porque acabou fazendo e deu certo? Como é que você dá esse passo e os benefícios que você colheu para o pessoal se sentir mais motivado, né, para seguir seus passos, que trouxeram aí bons resultados, que é uma boa prática aí fazer parceria, fazer esses eventos, ativação, né, de contatos? Olha, eu acho que a gente, primeiro tem o seguinte, a gente como servidor público, a gente precisa ter muito cuidado. Primeiro, e isso é importante, porque a gente não pode tudo. A gente tem que estar regido pela lei, a gente tem toda uma necessidade de governança, né? Justamente por causa dos princípios da impessoalidade, princípio da transparência. Primeiro, eu preciso sempre garantir que em toda conversa que eu tenho, eu preciso separar qual é o meu propósito daquela conversa. Se eu, como representante do setor público, estou conversando com alguém, quer seja um ente privado ou até um outro parceiro público, e isso foi uma coisa que é importante, tá? Eu sempre conversei com muitas instituições de outros estados para tentar e para trazer parceria para dentro do estado. Então, às vezes, nem é só com instituições privadas. Muitas das vezes com instituições privadas ou outras com instituições públicas também. O que era importante? Quando eu estava falando como um representante do governo, eu precisava saber o que eu estava falando. Por quê? Porque dentro da minha visão hoje, a minha conversa com o Marco César e o Marco Aurélio, por exemplo, sempre foi no campo privado, sempre foi para parcerias privadas. Por quê? Porque um sonho meu é, em breve, empreender. E me relacionar com empreendedores, para mim, é importante. Então, minha conversa com ele sempre foi nesse sentido. Eu tenho conversas com outras pessoas, por exemplo, o Wagner sempre foi, na maioria, acho que 99,9% das conversas que eu tive com o Wagner, foi eu como um representante do setor público. Então, nunca houve ali isso sempre foi necessário deixar muito claro sobre isso. Por que é importante? Por quê? Porque você falou uma coisa que é uma palavra-chave, que é benefício. Benefício pode ser entendido como algo que eu ganhei e dependendo do que for, eu como servidor público, eu não posso ter nenhum benefício por conta do meu cargo, nem dinheiro, nem presente, nem nada daquilo. Mas eu não posso dizer que eu não tive um benefício. Eu acho que o maior benefício que eu tive, e eu acho que isso, como servidor público, é algo que me deixa muito feliz, é o reconhecimento das instituições da qual eu trabalho, reconhecimento de outras instituições dentro do ecossistema do qual eu trabalho, tá? Quer sejam públicas e privadas, pelo trabalho que eu executei, pela minha vontade, pelos meus eventos, por conexões, por parcerias que a gente vai desenvolvendo com outras instituições. Por exemplo, esses dias eu tive nós tivemos uma reunião uns dias atrás, porque um amigo meu, que trabalha para um instituto de Israel, precisava ele estava buscando empresas no Brasil e ele queria tentar alguma coisa na Amazônia e queria tentar alguma coisa em Roraima.
veio, conversou comigo, expliquei, eu falei, ó, eu vou tentar trazer o Sebrae, porque eu acho que o Sebrae vai fazer melhor essa conexão com empresas dentro do segmento que você estava querendo. E numa determinada reuniões que a gente estava lá, está caminhando esse projeto em breve, se tudo der certo, a gente vai ter um Instituto de Israel fazendo um investimento em tecnologia dentro do estado de Roraima. Na reunião, o superintendente ele disse assim, olha, eu quero agradecer ao Rubi por ter me chamado para esse projeto, entendeu? E para mim isso tem um valor muito grande, porque eu sei que diretamente eu não tenho ganho em nada do que vai acontecer financeiro, do que vai desenvolver, ou do próprio projeto em si, mas saber que o superintendente do Sebrae reconheceu a minha iniciativa, isso é algo que, como servidor público, me deixa muito feliz, sabe? É como se eu estivesse ganhando uma plaquinha de um bom funcionário, sabe? Então, eu acho que, eu sempre digo, quem quer ser rico, se você é servidor público e quer ser rico, então saia do setor público, tá? Mas quem tem uma missão de vida e quer cumprir sua missão como servidor público, o nosso benefício, eu acho que é o reconhecimento pelo que a gente faz e o resultado do nosso trabalho. Então, eu me sinto, parece, não é hipocrisia, até porque hoje eu quero empreender, então eu caminho para ser empreendedor, então qualquer reconhecimento financeiro que eu quero ter como empreendedor no futuro. Mas, como servidor público, o meu reconhecimento é o resultado do meu trabalho e as instituições que conhecem o meu trabalho, elas reconhecem isso através das suas diretorias, das suas direções, e eu fico muito feliz por causa disso. Isso para mim é importante. Eu acho que também, essa forma, né, a gente pode falar forma colaborativa de trabalho, né, que vocês desenvolvem, que mesmo que você não vai ser seu o projeto, mas você passou para o Sebrae porque você falou: "Ah, eles seriam mais eficientes que eu", mas você cria uma amizade, você cria uma parceria, né, uma reciprocidade, e com empreendedores que você busca também mentoria. Igual com o Wagner, que é da cultura empreendedora, tem a comunidade de empreendedores, então você acaba gerando toda essa parceria, e isso é uma forma, positiva, né, seria o benefício, você pessoa, né, mas você representando o estado ou a cidade, o benefício é para a cidade também. Então todas as iniciativas, eventos, negócios que ocorreram, porque você quer ser colaborativo, também é um resultado do seu trabalho. Eu lembro que o Wagner, ele acaba tentando levar outros empreendedores, ele levou um do sorvete aí, que depois pode assistir esse vídeo aqui com a gente. Um dos principais clientes dele se tornou daí Roraima. Ele estava meio cético, geralmente as pessoas são meio céticas para ir para outro lugar e fazer negócio, um lugar longe, né? Roraima é longe aqui de São Paulo, mas um dos principais clientes foi do açaí aí de Roraima. Então, acho que também as pessoas, não só, né, o do servidor público, mas os outros que podem ser parceiros do servidor público, gestão pública, eles também têm que dar esse passo mais corajoso também para, né, acreditar, né, aproveitar pessoas profissionais que nem o Rubi, para fazer parceria, ver o que o Rubi está precisando. Eu acho que eu não pude ir porque eu fiquei doente, o Rubi, era só Foi. isso, foi um azar, mas eu iria, assim, eu pensei assim: "Eu vou doente", mas eu pensei: "Meu, mó puxado com o Wagner, acho que eu vou piorar, é melhor não". Eu pensei na saúde, mas é porque Roraima, eles querem que você dê eles aproveitar o máximo de você, tipo, espremer a laranja e sobrar Mas eu só ia ajudar bagaço. você. Eu não ia deixar, não. Ali contigo eu ia ser leve. É que o Wagner, ele é um androide, todos nós Ele é. sabemos, entendeu? Então, o Wagner, ele merecia ser sugado dessa forma, né? Contigo Não. sem dúvida, eu ia ser bem, bem tranquilo. Mas o Wagner realmente, o pessoal chama de ET, porque não dorme, não tem horário para dormir, se você precisar que ele durma depois ou só no outro dia, ele com ele é Minhas, assim. minhas melhores conversas com o Wagner sempre aconteceram depois de 1h da manhã. E sempre que eu mandava mensagem durante o dia, o Wagner não respondia, mas quando era 1h da manhã, se eu mandasse uma mensagem às vezes, aí ele respondia e a gente, cara, acho que a gente já chegou a passar 2 horas trocando mensagem, ideia, entendeu? Olha, eu acho que esse é talvez o segundo maior benefício que eu tenha, sabe? Que é, primeiro, eu
toda vez que a gente faz network, a gente faz muitas trocas, né? E eu acho que a minha expansão intelectual, ela cresceu muito nesse aspecto. Por quê? Porque você vai conversar com pessoas, você vai atrás de outras cabeças. Uma outra coisa que é interessante, pelo menos dentro do meu segmento de inovação, como a gente é muito transversal, quando a gente fala em todos os aspectos, né? Inovação ela é transversal, mas quando a gente fala de política pública, eu acho que ela é um pouquinho mais ainda. Então, a gente tem a capacidade de se relacionar não só com a galera que é de tecnologia, mas eu lembro que tive a oportunidade de participar de encontros, de reuniões, por exemplo, com o pessoal da Acnur, que estava cuidando dos refugiados da Venezuela. E por quê? Porque eles estavam precisando desenvolver algumas situações e tal, queria uma conversa com as secretarias e tal, foram conversar com a nossa secretaria, e aí, na época, o secretário me chamou para participar. É um enriquecimento muito grande. Por quê? Porque a gente passa... porque a inovação é resolver o problema dos outros. Entendeu? E a gente só vai resolver o problema dos outros quando a gente descobrir quem é que tem problema, aonde que estão os problemas. Né? Hoje, por exemplo, eu sempre fui um pouquinho alheio à questão da sustentabilidade. E até por força do cargo que eu assumi em 2022, e aí, por consequência, tu também começou a entrar nessa linha, e aí eu caí, né? Fui convidado por você para participar do nosso grupo de ESG, do ESG Plus. E ali é um lugar que, para mim, enriquece muito as minhas discussões, entendeu? E me ajuda muito quando eu vejo alguém falando uma conversa e tal, eu fico muito monitorando. Eu monitoro todos os meus grupos. Por quê? Porque eu não sei aonde vai estar uma oportunidade para resolver o problema de outra pessoa, que eu não tenho nada a ver. Mas se eu ouvir, se eu sei, eu sei de um negócio ali, ó, posso te indicar? E eu faço muito isso. Eu vou lá no privado com a pessoa, troco uma ideia, bato um papo, olha, eu sou o Reginaldo, eu faço assim, 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 assado, o que você acha? Sabe? Então, Reginaldo é Reginaldo Rubi, tá? Porque geralmente só falam Rubi. Então, assim, eu acho que isso para mim é muito importante. E isso me ajuda demais. Eu cresço muito porque todo mundo tem alguma coisa para me dar de conhecimento, de informação, entendeu? E até aquilo que é irrelevante, para mim, é importante saber. Porque eu sei o que é irrelevante. Até eu não ter aquela informação, eu não vou dizer se é relevante ou não, entendeu? Então, até as bobagens que saem é importante para mim. Então, o nosso tempo está chegando ao fim. Será que a gente pode falar que, então, uma das competências importantes para você ser esse conector, ser esse parceiro, colaborador, é saber lidar com bolhas, né? Sair da sua bolha, explodir a sua bolha, encostar na bolha do outro e gerar uma bolha maior, que tem um monte de coisa que você nem conhecia, porque esse grupo SG que ele fala, que a nossa comunidade sabe, é muito louca, porque um é ambiente, o outro social, o outro é governança e tudo isso se choca. Não dá para fazer tudo, né? Às vezes tem que puxar para um lado, puxar para o outro e a governança é o principal. Então, muitas vezes se choca e a maior parte, né, muitas pessoas não aguentam choque de bolhas. Então, o Rubi deve ter aprendido a chocar bolha o tempo todo para sair do conhecimento que ele tem, adquirir mais e descobrir novos problemas de outros lugares e outras visões, né? Outras formas de ver as coisas. É um treinamento que eu faço, Rubi. Mesmo que eu acho, assim, eu sei que tem índoles péssimas, assim, de muitos jornalistas, eu vejo o que eles falam, porque você tem que entender a forma de raciocínio, porque tem um raciocínio por trás. Às vezes tem boas intenções, às vezes tem boas preocupações reais, mas não tem uma profundidade, não tem um entendimento geral, né? Não sabe de economia, não sabe como que funciona o mercado, não sabe que o mercado são pessoas, não sabe o que é lucro. Então, você tem que ter paciência para entender essa lógica, porque é assim que você consegue conversar com essas pessoas. Se você não entende a lógica delas, você não consegue conversar com ela, engajar uma conversa.
Então, será que essa seria uma competência importante para outros profissionais fazerem essa colaboração que você faz? Olha, eu acho que talvez seja a mais importante, porque na minha... esse é um exercício que a gente tem que fazer. A gente está vivendo num momento muito polarizado. A gente sabe que tem discussões, e quando a gente entra em bolhas específicas, e aí é mais complicado ainda. Como setor público, eu acho que a gente tem uma preocupação primeiro. Muitas das vezes, eu não sou obrigado, como servidor público, a concordar com o político ou com o gestor em tudo que ele coloca. Mas eu, como servidor público, eu sou obrigado a garantir que, se ele é o representante da secretaria, do governo, quer que seja, eu tenho que estar ali como representante daquilo, do que aquela postura daquele gestor está fazendo. Muitas das vezes aquilo ali pode até chocar com a minha própria ideologia. E eu preciso ter a responsabilidade de lidar com isso, entendendo o seguinte: eu não estou aqui falando por mim, eu estou aqui falando como um gestor público. Eu não posso tentar fazer política ou fazer gestão pública baseado na minha ideologia. Eu não acredito nisso, eu não posso fazer isso. O que eu posso dentro daquilo que eu acredito, tentar ser o mais... garantir que não é que seja feita do meu jeito, mas se eu acredito, eu procuro colocar que aquela oportunidade. Mas muitas das vezes, hoje, por exemplo, eu como servidor público, como coordenador, tenho que lidar com o governo federal, que hoje a gente sabe que ideologicamente está desalinhado do governo estadual, por questões ideológicas. Mas nem o governo estadual faz disso um conflito, e muito menos eu. Então, eu preciso garantir que as discussões, que aquilo que a gente está levando, seja respaldado pelo bem público. É óbvio que a gente pode ser que se discorde da forma como, mas é preciso que, lógico, tem um recurso, por exemplo, que eu vou captar de uma emenda, de um convênio, por exemplo, que é do governo federal. É o governo federal, eu tenho que seguir a regra do governo federal, eu tenho que seguir qual é a determinação, qual é o público, tudo mais. Agora, a execução daquilo dali, ela pode estar alinhada com os princípios da comunidade local que elegeu aquele político local do qual eu represento dentro da secretaria. Então, é o que a gente procura fazer. É óbvio que eu nunca vou fazer nada que, de alguma forma, vá contra. Por exemplo, eu não promovo eventos de diversidade, tá? No sentido de, eu falo como pessoa física, tá? Como coordenador de comunidade. Eu não promovo comunidade de programação, por exemplo, da qual eu coordeno. Eu não promovo programadores LGBT, programadores negros, programadoras mulheres e tal. Eu não faço isso. Por quê? Porque eu penso que são pessoas. E eu quero incentivar que pessoas façam isso. E eu nunca precisei olhar na carteira de ninguém para saber qual é a raça, qual é a cor, qual é a preferência sexual, qual é o gênero, o que quer que seja, para a gente ter diversidade. Sempre a diversidade estava lá dentro. A gente não precisa, entendeu? Então, eu acho, assim, mas isso é como eu faço. Agora, como servidor público, talvez eu seja necessário, por conta da minha responsabilidade como servidor público, ter que promover, por conta de uma determinação de governo, de política pública, ter que fazer aquilo dali. Ali, eu tento separar quem eu sou. Eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, eu era assessor do vice-prefeito, e a gente estava numa discussão com o pessoal de um grupo ligado à universidade e tal, não sei o quê. E eu lembro que ele me chamou a atenção. E esse foi um aprendizado muito grande para mim, porque a gente estava numa reunião e eu não estava concordando com o que estava falando. Só que eu não concordava e eu demonstrava isso nos meus olhares. Eu fazia assim, virava os olhos, sabe? Fazia aquelas expressões. Ele chegou para mim e disse assim: Rubi, é muito feio aquilo que você fez, que você não gosta, você demonstra no seu rosto. Cara, não faz isso. Parecia um pai me chamando a atenção. Na hora eu fiquei assim, mas depois eu pensei, falei, de fato, eu estou ali para representar, sabe? Eu tenho que ser... Então, hoje, as minhas discussões, eu preciso discutir dentro das bolhas, entendeu?
Se é como pessoa física, se é como um representante institucional, eu preciso entender com quem eu estou falando, eu preciso ter isso que você falou, que é muitas das vezes compreender o modo dela pensar, até para que eu possa contrapor, mas de forma inteligente, de forma argumentar, contrapor de forma inteligente, porque também não adianta ficar só nesse fla-flu, o meu é melhor, o teu é pior, o meu é melhor, o teu é pior, entendeu? Eu acho que se a gente quer fazer de fato uma mudança, a gente tem que trazer argumento. Eu gosto muito da conversa sempre do Marco Aurélio, que o Marco Aurélio é o cara dos dados, né? Não dá para discutir com ele se você não vier com dados. Se você vier só com argumento vazio, vai se lascar, entendeu? E esse tipo de coisa até me incentiva. Eu digo, olha, eu tenho que ser mais assim, eu tenho que ser um cara que vai muito mais buscar dados ali, porque depois, contra dados, né, é o mesmo que contra fatos não há argumentos. Então, para mim é importante, eu acho que dentro dessa necessidade de construção, porque já que a nossa discussão aqui é sobre ser servidor público e como essa missão que a gente tem precisa ser feita da melhor maneira possível, não adianta eu querer conversar só com quem me agrada. Eu preciso conversar. Eu fui ano passado, dois anos seguidos, eu fui num evento em Campinas. Gente, 99% era um evento acadêmico, dirigido 90% pela galera de esquerda. Só que era um evento técnico. E ele era muito bom tecnicamente. Nos discursos você acaba ouvindo uma coisa ou outra que você... Mas quando a gente vai para o encontro técnico é muito bom, sabe? De fato, quando ciência é aplicada, quando a discussão científica é aplicada, é muito legal, sabe? Então, assim, e eu preciso ver valor nisso. E é onde eu, como... né? E graças a esse evento, eu levei outras pessoas para dentro do estado de Roraima, sabe? Projetos importantes eu levei para dentro do estado de Roraima, graças a esse tipo de participação de evento, que é um evento, se eu fosse escolher pela ideologia da galera que está ali, particularmente eu não tenho interesse, mas eu aprendo a conviver. E eu não sou o cara mais certo do mundo, não, eu também não tenho essa pretensão de achar que ser de direita é ser especial, não. Eu não sei se você viu o Rubi, eu postei o interjeições que a gente fez com o Wagner. O Wagner falou da regulação das redes sociais. E aí o Wagner chamou todo mundo de idiota. Aí eu falei, agora não sei como eu termino essas interjeições. Somos todos idiotas. Somos todos idiotas. Mas a gente pode terminar o nosso mais bonitinho. O nosso. A gente pode terminar, acho que com 3 palavras, eu acho que o que a gente conversou, Rubi, que para incentivar outros profissionais, né, seja setor público, seja do privado, para desviar assim, das burocracias com essas colaborações, que isso aumenta a eficiência, né, das instituições. Então, a gente pode falar o quê, Rubi? Essa parte de relacionamento comunidade, né, para ter a colaboração, para conhecer pessoas, e aí tem a ver com a bolha, estourar a bolha, não ficar só na sua bolha. E qual que é o outro que a gente falou mesmo também? 3, assim. Bom, eu colocaria a gente ser capaz de furar as nossas bolhas, essa capacidade que a gente tem de se conectar com outras pessoas, e que são aspectos que, na verdade, você não vai aprender isso na gestão pública. É você que vai tomar essa iniciativa. E eu acho que o importante é ter iniciativa. Tenha iniciativa, fure suas bolhas e seja tolerante. Pronto. É o que a gente vai precisar fazer. Entendeu? Sem iniciativa, muitas das vezes, eu levei projetos para o meu chefe, eu sou escritor de projeto. Eu vou escrevendo projeto, na medida que eu vou, uma hora eu acredito que ele vai aceitar, às vezes conseguir o recurso, às vezes não, sabe? Então, a gente precisa ter iniciativa. Quer seja de mim para o meu gestor, do meu setor para a minha comunidade. Então, propor ideias, propor eventos, tirar a bunda. Ser servidor público, eu vou dizer, de fato, se a gente quiser, a gente se acomoda muito facilmente. Tá? Diferente do setor privado, onde que a tua avaliação individual de resultado ela é muito mais importante para o teu empregador, sendo que você não tem isso. Ou isso,
Até tem, mas isso não é aplicado de fato. Então, eu procure você querer se diferenciar, procure você querer dar resultado, procure você querer dar valor para o cargo que te colocaram ali. Não seja só um cargo por um cargo, entendeu? Eu acho que isso atrai pessoas interessantes para sua vida, né. Eu vejo isso Ah, muito. graças a Deus, eu sou rodeado de pessoas excelentes, sabe? Assim, eu não vou dizer que não teve um ou outro, assim, e tem, sempre aparece um ou outro mau caráter, uma outra pessoa com escrúpulo duvidoso, mas eu sou, graças a Deus, assim, eu sou recheado, assim, de pessoas muito boas, sabe? Graças a Deus, eu não tenho muito o que... eu gosto muito daquela frase que você é a média das 5 pessoas que você convive, sabe? Então eu procuro muito saber com quem eu estou convivendo, entendeu? Por isso que eu disse um dia, e quem me ensinou isso foi o Wagner, e aí ele disse que a gente precisava buscar mentores. Qual foi o meu primeiro mentor? O Wagner. O É Wagner foi mesmo? o Wagner foi o primeiro cara que me deu esse insight sobre... isso foi numa palestra dele, ele falando com a galera da comunidade, e aí ele disse, olha, busquem mentores. Aí eu falei, pô, legal. Eu estava entrando nesse caminho de startups, entender como é que funcionava e tudo mais. E aí eu disse assim, pô, eu quero que tu seja o meu mentor. E eu tive que ter essa coragem de chegar com ele e dizer assim, eu quero que você seja o meu mentor, né? E ele tem sido um amigo, sabe? A gente troca outras ideias, a gente já está num campo, graças a Deus, a gente já vive num campo pessoal. Gosto muito do Wagner, entendeu? Foi através do Wagner que eu te conheci, entendeu? Uhum. E fala muito de quem é o Wagner também, as pessoas com quem ele se relaciona. Então eu quero estar perto disso, então eu preciso me envolver com essas outras pessoas também, para mim é importante. Muito bom, Rubi. A gente teve esse insight que a gente estava fazendo o evento pro Alpha Member, né, e aí a gente percebeu que era importante você compartilhar, esse conhecimento e também porque o Wagner tem outros parceiros também da gestão pública de outros estados que vão te conhecer e a gente falou assim: "Ah, então vamos já mostrando quem o Rubi é, para o pessoal já ir conhecendo um pouco e aí depois já vai fazendo match aí de contatos, de iniciativas". Então esse Interjeições serviu bastante para isso, mas quem tiver dúvidas, quiser entrar em contato com o Rubi, a gente coloca o contato do Rubi na descrição. Coloca qual? A gente coloca LinkedIn, geralmente. Pode ser, pode botar meu WhatsApp, Pode? eu também Tá não bom, paro não. tá bom. Então a gente coloca aqui o LinkedIn, o WhatsApp do Rubi e pode mandar mensagem para o Rubi que o Rubi responde, ele quer mesmo conhecer outros parceiros. Quanto mais pessoas que têm iniciativa, porque é minoria isso aí que quer fazer mesmo, né, igual o Rubi é minoria. Então, você que é essa minoria, entre em contato mesmo com o Rubi, porque aí sai match, gente que quer fazer, faz, viu. Faz, Faz, não é? faz. Então, Rubi, muito obrigada pelo compartilhamento de hoje. Espero que isso ajude aí os outros servidores ou profissionais também do mercado, porque, essa forma de agir colaborativa não é só da gestão pública, também precisamos na gestão privada, porque burocracia está em todo lugar, e é assim que a gente faz para se desviar e fazer as coisas de forma mais eficaz, a É isso fazer mesmo. acontecer as iniciativas, né. Então, Eu que Rubi, agradeço. Obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. Quem quiser entrar em contato, bater um papo, conhecer um pouquinho do estado de Roraima, é um estado que está crescendo, tem muita coisa boa acontecendo. Quem quer investir dentro do estado, precisa de mais informações, pode conversar, que a gente troca ideia. então tá bom. Então, e participem das comunidades, que a gente sempre deixa aí nas descrições, na newsletter, para vocês saberem quando o Rubi postar os eventos de Roraima, vocês já estão lá, né. É isso aí. É isso aí, obrigada, Rubi. Obrigado, Lena. Valeu, um abraço. Abraço.